Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse webinário. Eu quero te dar as boas-vindas e te dizer uma coisa logo de cara. Esse webinário que você está assistindo já aconteceu e aconteceu antes dessa gravação que você está assistindo. O webinário foi muito bom, graças a Deus foi muito bom. Nós tínhamos pessoas de São Paulo, de Minas, do Rio. Foi muito legal. O pessoal aproveitou bastante e o mais gostoso para mim foi não só durante o webinário, mas o feedback que eu recebi no final. Por isso eu posso passar para você que vale a pena. Calma, fica aí, fica comigo que vai valer a pena. Só que o que aconteceu? Ao final, nós tivemos, depois que rolou o webinário todo, foi tudo muito bom, tivemos alguns problemas técnicos e acabou não sendo gravado. Porém, eu já havia me comprometido com algumas pessoas de gravar esse webinário, gravar essa apresentação, porque elas não poderiam estar. Nem sempre dá para a gente gravar o webinário conforme o conteúdo, conforme a necessidade da dinâmica de interação ali durante o webinário, nem sempre dá para a gente gravar, não vale a pena até gravar, ok? Esse tem como, já teria como, então eu tinha me comprometido. E o Guilherme, que estava conosco, uma das pessoas que estava conosco, ele teve um problema durante o webinário, caiu a conexão dele, ele ficou um bom tempo, voltou e perdeu uma boa parte. E eu lembro do comentário dele falando, pô, que bom que você está gravando, eu vou querer receber sim o link porque eu perdi uma parte. Eu não vou deixar o Guilherme na mão. E por uma coincidência, uma das outras pessoas que pediu para eu gravar, pois não poderiam estar, é outro Guilherme, que também tinha pedido. Então, os Guilhermes podem ficar tranquilos, estão tendo acesso aí, você está tendo acesso agora aí assistindo, aproveite bastante. Eu vou tentar ser o mais fiel possível à forma como eu passei inicialmente, ok? Só não vou parar para os momentos de interação com o pessoal, o que talvez para você que está assistindo vai ser até melhor mesmo, porque você não precisa esperar a resposta do pessoal, etc., ou ficar acelerando, ficar pulando o vídeo, vai facilitar, ok? Bem, vamos lá. Chega porque você já está vendo minha cara 2 vezes aí, não deve estar fácil para você essa situação. Sou Leandro Passos, se você já me conhece, já me acompanha, você já me conhece, no LinkedIn, principalmente, a maior parte do pessoal me acompanha pelo LinkedIn ou pelo meu próprio site, ok? Vou deixar o endereço até lá no final, caso você não tenha, mas eu acredito que você se você está assistindo, você já me acompanha. Eu sou coach e sou palestrante também, e eu sou um cara que acredita muito nessa frase que está aí na sua tela. A busca do seu objetivo te transforma. Eu acredito porque me transformou inicialmente. E se você estiver na página inicial do meu site, se for na página inicial, você vai ver que tem um texto lá embaixo, provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, esse texto vai estar lá ainda. Eu falo que qualidade de vida, para mim, um dos conceitos de qualidade de vida é você estar constantemente num ciclo onde você define um objetivo e você se coloca na busca, na direção daquele objetivo. Esse sair na direção daquilo que a gente quer, criar um ideal, um objetivo e caminhar na direção que a gente quer, nos deixa alegres, transforma a nossa vida realmente, nos faz amadurecer, crescer, sermos pessoas melhores. E é muito importante compreender que isso não, essa caminhada, essa busca, ela não é um fardo. Algumas pessoas vivem tanto tempo sem sair do lugar para ir na direção do que elas querem, só imaginando que gostariam de alcançar algo, que isso gera uma angústia nelas e elas começam a achar, se está difícil sair, imagina então quando eu começar a fazer, vai ser pior ainda. E um engano que te atrapalha, que te limita ainda mais sair na direção daquilo que você quer. Eu faço muita analogia dessa busca do objetivo à subida de uma montanha. Imagina que você vê sempre aquela montanha e fala, pô, um dia eu queria chegar lá em cima, eu queria chegar lá no alto, a vista de lá deve ser linda. Já me falaram, pessoas que chegaram lá me falaram que a vista é linda de lá. Ok, então você fica só naquele desejo e acha que é muito difícil, porque sua perna dói, você não está acostumado, você começa a inventar motivos. Entenda que é uma analogia, mas ela repercute diretamente para as situações práticas de carreira, inclusive, da nossa vida. Até o dia que você se coloca, você decide, agora eu vou, tá? Agora eu vou subir. Só de sair e começar a subida, você já se sente diferente. Porque agora, ainda que esteja um pouco inseguro de início, você agora já sabe que você não está mais só num desejo. Você começou a concretizar esse desejo dando os primeiros passos. Isso já faz uma diferença absurda na tua cabeça, na tua vida.
E a partir daí, essa caminhada ela tem que ser aproveitada, saboreada. Porque, de fato, a cada passo que você der, cada trecho que você vai, alcançando cada meta que você traça até chegar lá no topo da montanha, à medida que você chega em cada meta dessa, é muito claro, passa a ser muito claro para você o quanto você já melhorou. Até porque lá de baixo você via a montanha e imaginava como a vista era bonita. Agora que você sobe um pouco, você já tem você vê as coisas de uma forma melhor que via quando estava lá embaixo. Mesmo que você ainda esteja no início da subida, já começa a ver mais de cima e você se sente, eu estou caminhando na direção do meu objetivo. E assim, a cada trecho, você comemora a conquista que você já teve e comemora o fato de que você já está mais perto do teu objetivo. Não somente na questão de tempo. Ah, claro, sempre vou estar mais perto porque o tempo passou e um dia eu vou chegar lá. Não, agora é concreto porque você está de fato caminhando na direção daquilo que você quer, ok? Vamos lá, porque fica comigo, vai valer a pena nessa caminhada que a gente vai fazer agora, onde eu vou estar te passando estratégias para que você seja reconhecido. E tenha com você papel e caneta. Entende bem isso, tá? Isso é importante. Quando você anota, você está dizendo para o teu cérebro que aquilo é importante para você. E isso facilita o teu entendimento, porque te motiva a ficar focado no que você está fazendo, na mensagem que você está recebendo. E vai te ajudar na memorização também. Isso é cientificamente comprovado, ok? Então, tenha papel e caneta. Se você é das pessoas que gosta de acelerar o vídeo, muitos vídeos eu gosto de assistir acelerando, tudo bem, mas embora eu não fale muito devagar, mas pode acelerar, só que assim, fique focado nisso. Não pare para fazer outras coisas agora. Não pare para conferir o WhatsApp, etc. Pessoas, às vezes, as pessoas, elas querem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e acabam não fazendo bem nenhuma das coisas. E não é fazendo bem em função de quem espera. Não é uma carência afetiva, isso que eu tô te falando. Não é por carência afetiva. Mas é pelo fato de que eu não quero que você fique aqui 30, 40 minutos e no final não tenha aproveitado o seu tempo, que é o que você tem de mais importante. A gente vai falar mais disso aí mais para o final, ok? Então, se for necessário, pause o vídeo para pegar papel e caneta e vamos continuar. A gente vai estar falando sobre ser reconhecido. Eu não sei se você chegou aqui porque você não se sente reconhecido. Eu fiz algumas chamadas para esse momento que eu busquei colocar nelas exatamente as características de pessoas que seriam beneficiadas com esse momento. Então, ou você não é reconhecido, ou você se sente reconhecido até, não tá nem assim, não está ruim para você, mas você entendeu uma das propagandas que eu coloquei, que é te trazer excelência. De uma forma ou de outra, o objetivo final, mesmo que você não se reconheça, não se sinta reconhecido, é te trazer excelência no trabalho e bem-estar, qualidade de vida, porque você começa a fazer o que você faz sentindo-se como o cara que sabe fazer, como aquele que realmente está fazendo bem feito aquilo, né? E consequentemente vai ser reconhecido por isso, ok? Então fica comigo. Vamos lá. Para começar, eu preciso perguntar para você, o que é ser reconhecido? Cuidado com o óbvio nesse momento. Se eu te perguntar, se você sabe o que é ser reconhecido, você vai falar, sei, tudo bem, escreve no papel aí agora. O que é ser reconhecido para você? Escreva no papel o que é ser reconhecido. Você vai perceber que não é tão fácil de responder. Só que você precisa saber exatamente o que é ser reconhecido para você. Por quê? Quantas pessoas pensam, acreditam que não alcançam seus objetivos, que não conquistam as coisas, porque na verdade não sabem o que querem conquistar. Se você não sabe o lugar que você quer chegar, você já pode ter passado por ele e nem percebeu. E continua com a angústia de quem nunca alcançou aquele lugar. Portanto, é muito importante que esteja claro para você o que é ser reconhecido. Então, seja pausando o vídeo, vai escrever depois, não sei como você vai fazer. Mas tenha em mente o que é ser reconhecido. E a última frase aí de baixo é importante também. E a sua definição de ser reconhecido, ela muda com o tempo. Por que isso? Se você hoje escrever aí no teu caderno, que está do teu lado, você escrevendo isso, o que é ser reconhecido, daqui a 2 meses, 6 meses, você for escrever de novo, você achou essa nota, vou escrever outra vez, ou ouviu esse vídeo, quer assistir de novo, uma situação diferente de vida, você vai perceber que muito provavelmente a sua definição vai ter mudado. Por quê? Novas informações chegaram a você nesse meio tempo. Você amadureceu em algumas áreas,
você tem uma visão diferente, algumas coisas que não eram relevantes para você passaram a ser relevantes. Então vale a pena agora ter um novo conceito. Informações antigas que eram relevantes deixaram de ser. Isso é normal com todo mundo. Então muda com o tempo a nossa noção do que é ser reconhecido e a gente tem que estar atento a isso. Aí eu te pergunto, se para você muda, imagina a percepção das outras pessoas. Eu não sei se você está presente para isso. Só que você não espera o reconhecimento de uma pessoa só. Talvez o teu foco nesse momento seja o reconhecimento do seu gestor, porque depende disso o crescimento dentro da empresa em que você está. Só que, na verdade, nós esperamos reconhecimento de todas as pessoas ao nosso redor. Você espera reconhecimento, seja do teu gestor, você espera reconhecimento das pessoas que trabalham com você por aquilo que você faz. Se você lidera uma equipe, você espera reconhecimento da equipe que você lidera. Você espera reconhecimento, sendo casado, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, você espera reconhecimento. Você espera reconhecimento do cara para o qual você deu a vez na fila. E você espera reconhecimento para a pessoa para a qual você não deu o lugar na fila, porque era justo o fato de você ter chegado antes. E não era justificável dar o lugar. Nós esperamos reconhecimento de todo mundo. Só que se muda para você a ideia de reconhecimento, vamos entender que a gente, e se é importante para você entender o conceito de reconhecimento, para você saber quando você alcançou e não ficar eternamente procurando algo abstrato, vago, mas algo mensurável você precisa procurar. Vamos agora pensar quando você espera reconhecimento de outras pessoas, o fato de que elas têm percepções diferentes do que é reconhecer alguém. Pegue por você mesmo. Qual é o peso numa balança que tem para você de ser reconhecido e de reconhecer quem está ao teu redor? Essa pergunta não é para te falar assim, caramba, ferrou, nunca vou ser reconhecido, porque eu não sou de reconhecer, eu realmente nunca prestei atenção nisso para reconhecer os outros. Ou você acha que reconhece, mas quando para pensar mais a fundo, vê que não está bem assim atento ao que as pessoas estão fazendo ao seu redor. Tem um filme muito legal, se você quiser um dia assistir, que é Um Senhor Estagiário, com Robert De Niro. Excepcional o filme. E o foco não é esse, mas um dos trechos, a empresária de uma startup, que é ela que fica o tempo todo ali contracenando com Robert De Niro, ela tem uma secretária que é excepcional, uma menina excepcional. Só que ela, na correria dela, nunca percebeu o que a menina faz por ela. E até o personagem do Robert De Niro que ajuda ela a perceber isso. Nós corremos muito. Então, seja por essa correria, seja por noções de relevância, as pessoas têm percepção diferente por uma questão de relevância. O que não é tão relevante para alguns reconhecer, ou o tipo de reconhecimento, a área do reconhecimento, umas têm maior relevância, outras têm menor. Cultura diferente, cada um é diferente. Isso não quer dizer que você nunca vai conseguir ser reconhecido, em hipótese alguma. Não quer dizer. O que eu quero te passar com isso não é uma falta de esperança, pelo contrário, eu quero te passar a estratégia correta para que você consiga, com sucesso, ser reconhecido. A partir do momento que você percebe, entende como funciona esse jogo, como funciona essa dinâmica, você vai jogar de acordo. E cuidado com o termo, às vezes, esse jogar de acordo, que fica um pouco parecendo falso, tá? Não é, em hipótese alguma nesse sentido que eu digo. Eu digo você ter estratégias que sejam mais eficientes e mais eficazes. Entenda bem a última frase que está aí embaixo. Você não agradará a todo mundo e você não vai alcançar a todo mundo da mesma forma. Não dá para agradar a todo mundo. E quando você precisa agradar mais de uma pessoa, a mesma estratégia ela não vai funcionar para duas pessoas diferentes, provavelmente. E para a mesma pessoa, com o passar do tempo, ela também pode não funcionar, porque lembra, para você, para todos nós, muda o conceito de reconhecimento com o tempo. Tanto de reconhecer, quanto de ser reconhecido, ok? E aí a gente vai para o primeiro nível. Vamos para o nível 1 da nossa conversa, porque eu quero passar para você 3 níveis dessa questão de reconhecimento. No primeiro nível, essa pergunta eu não quero que você se sinta irritado com ela, irritada, ok? Eu sei que se você está aqui, se você está parando esse tempo para assistir esse vídeo, é porque você realmente
está preocupado em crescer, em desenvolvimento pessoal. Senão você ia estar assistindo Netflix, você ia estar vendo videozinho do YouTube, alguma outra coisa qualquer, né? Alguma coisa mais simples só para se distrair. Eu sei, portanto, que se uma pessoa busca, a experiência que eu tenho, que uma pessoa que busca crescimento, essa pessoa ela também tem corrido muito atrás e tem trabalhado muito. É porque você justamente não tem visto o retorno que você está aqui, talvez. Seja um dos motivos, como eu comentei antes. Então não se ofenda com essa pergunta, mas essas perguntas elas são justamente para te ajudar. O que você tem feito para não ser apenas mais um? O que você tem feito para ser reconhecido? Deixa eu te fazer uma analogia agora, e eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vou estar falando de profissional liberal e de empresas vendendo produtos. Por um minuto eu vou falar sobre isso. Só que mesmo você sendo um funcionário, a gente fala o CLT, né? Seja um funcionário, um colaborador de uma empresa e está preocupado com a sua carreira, você já vai entender o que eu quero dizer com isso e é bem importante para você, acredite, confie em mim. Um profissional liberal ele pode prestar um serviço excelente e ele pode ter excelência nos detalhes do serviço que ele presta. Uma empresa pode ter um produto maravilhoso, com excelência em todos os pontos da fabricação, do processo de produção daquele produto, ok? No resultado final para ambos pode ser excelente e algo que atenda de fato às necessidades dos seus clientes. Contudo, se eles não souberem fazer o devido marketing, essas pessoas vão comprar produtos não tão bons, vão adquirir serviços com profissionais que não trabalham tão bem, pelo simples fato de que elas não sabem que você tem um excelente produto, que você presta um excelente serviço, enquanto prestador de serviço e enquanto produtor daquilo. Nós precisamos saber trabalhar essa parte do marketing. O que você vê ali de amarelinho, de laranja, os excelentes profissionais ocultos, o que eu quero para você é que você entenda a necessidade do marketing pessoal para que você não seja um excelente profissional oculto. Aquele cara que trabalha feito um louco, aquela pessoa, aquele profissional que tem um serviço de excelência, mas que ninguém vê. Até porque, por aquela dinâmica que eu falei agora há pouco, da correria, nós mesmos sentimos isso na pele, a gente às vezes deixa de perceber algo que alguém que nós amamos fez para nós com carinho, por conta da nossa correria. Imagina dentro da dinâmica do trabalho, o estresse do trabalho. Muitas empresas não conseguem ter realmente um ambiente onde haja maior tranquilidade. E muitos funcionários, quando têm acesso a isso, usam de forma errada. Ao invés de dar excelência para o seu trabalho, aproveitam para assistir vídeo, aproveitam para navegar na internet, para estar no Facebook, no WhatsApp. E aí não conseguem alcançar essa excelência naquilo que eles fazem. Deixa eu te passar aqui mais uma pergunta. E a aceitação dos teus projetos? Que é para você entender essa questão do marketing. Mas como é que eu vou fazer esse marketing, então? Como é que eu trabalho? De que forma que eu faço isso? Né? Vamos dando um passo atrás. Eu falo que essa questão é dar um passo atrás. Como é que você vende as tuas ideias? Entenda, mesmo o cara que trabalha numa linha de produção apertando um parafuso, mas esse é meu trabalho extremamente operacional. Não é para eu ter ideias. A pessoa que trabalha numa linha de produção apertando um parafuso, se ele trouxer a ideia de uma ferramenta diferente, ou um processo diferente, que seja mais seguro, ou que vá reduzir custos, que vá acelerar a produção, é uma ideia que ele pode trazer. E ele, melhor que ninguém, pode ver isso, porque ele está ali, com a mão na massa, literalmente ali, mexendo. Agora, como é que ele vende essa ideia? Se você lidera uma equipe, você não pode virar para sua equipe e falar assim, olha, a gente vai mudar esse processo porque eu quero, porque eu sou o chefe, porque eu mando. Da mesma forma, se você espera uma liberação de orçamento para um projeto seu, uma liberação por parte da sua diretoria, você não pode virar para eles e falar assim, é porque é o que eu acho que é o melhor. Eu sei que você já tem essa visão, ok? A maior parte de quem está assistindo aqui já tem essa visão, mas deixa eu detalhar um pouquinho mais e te ajudar com esses 3 pontos que estão aí abaixo. Você precisa apresentar o porquê. As pessoas precisam entender o porquê. Eu não posso só implementar algo porque eu acho que é certo. Porque faz parte de um planejamento estratégico da empresa lançar novos projetos.
Eu preciso demonstrar o porquê daquilo, e à medida que eu paro para analisar, a ponto de eu poder explicar bem para os outros, eu estou dando qualidade para o meu projeto, porque eu mesmo estou validando ele primeiro. E evito, inclusive, me submeter, me expor a umas situações meio complicadas, de colocar para andar um projeto que, na verdade, vai ser falho lá na frente ou que não vai ter o proveito que poderia ter. A segunda questão é o motivo. Tem muito a ver até com essa primeira, mas eu quero chamar a tua atenção para o lado racional daquilo. As pessoas precisam ver razão naquilo que você está oferecendo. Razão em elas se envolverem com aquilo. O teu liderado ele precisa ver razão em se envolver, em parar, em sair do conforto dele, da zona de conforto dele, de estar fazendo, e já ter uma rotina, e já fazer com velocidade o que ele acha que seja já a velocidade necessária, aquilo, e abraçar uma nova ideia que vai fazer ele ter que aprender de novo. A sua empresa, a diretoria, o seu gestor, ele precisa de um motivo racional para ele tá liberando verba para você, ou mesmo que não dependa de liberação de verba, para que ele esteja realmente permitindo até mesmo que você, que ele paga o valor da tua hora, a empresa paga, que você esteja se envolvendo nesse outro aspecto. Eu tenho que saber, eu preciso saber vender essa ideia. E a melhor forma, o melhor argumento é esse terceiro, o benefício. Quando você demonstra o benefício para as pessoas, o benefício para a tua equipe, o benefício para o seu gestor, o benefício para a empresa, e esse mostrar o benefício, ele é muito interessante porque você tem que buscar entender o conceito, a expectativa da pessoa com quem você está falando. O que ela espera, do que ele precisa, ou qual é a visão dele para aquilo que a empresa precisa nesse momento. Vai te ajudar muito a vender as suas ideias. E quando você vende as suas ideias, você já está no momento que você já treina, se você está nesse ciclo já se adaptando a vender sempre a sua ideia, entende a importância disso? Você consequentemente está se vendendo. Por isso que eu falei que eu dar um passo atrás e entender esse conceito aí. Você já está se vendendo. Porque aquele cara que foi lá, que só apertava o parafuso, ele pode estar mostrando para os gestores dele, para os supervisores, que ele seria um cara excelente para estar coordenando ali aquilo ali. Porque é um cara que tem o conhecimento técnico já, porque trabalhou ali na área, e tem uma visão e uma criatividade, a mente aberta a ponto de criar novos processos para aquilo. Ok? Vamos seguir. E quando a ideia já deu certo, ou porque você usou essas técnicas ali, ou porque você já tem ideias que deram certo, dê mais destaque ao teu sucesso. Dê mais destaque àquilo que você fez que já teve sucesso. Aproveite isso, porque isso foi algo que você construiu. Você merece fazer uso disso. Porém, na devida forma, dosagem e humildade. O que quer dizer isso? Qual é a forma? Lembra que eu falei? Atenda a expectativa das pessoas. Você quer mostrar que deu certo? Vamos colocar para o gestor, tá? A mesma regra vale se você está mostrando para a tua equipe que deu certo, tá? Você quer mostrar para eles. Você precisa saber com quem você está falando. Não fale com as pessoas como se você estivesse ouvindo. Elas são diferentes de você. Você tem que falar com as pessoas, acho que você conhece, conhecendo, lembrando de como elas são e de como elas gostam de receber uma mensagem, uma informação. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um gestor que é aquele cara que anda 200 por hora o tempo todo, o cara, você só consegue falar com ele quando ele no corredor, enquanto ele sai de uma sala de reunião para ir para outra sala de reunião, não adianta querer esperar que esse cara vá parar para te ouvir, vá dar atenção para o que você tem, uma apresentação que você vai fazer. A menos que você realmente consiga uma reunião para ele e tenha a estratégia, mas você tem até que vender antes essa ideia, saber vender essa ideia. Então, talvez você precise quebrar essa mensagem em mensagens menores. Você precisa ter noção das palavras-chave que chamam a atenção dessa pessoa. Para a empresa, de forma geral, só para te dar um exemplo, redução de custos, aumento do faturamento, né? Aumento da produção, agilidade na produção. São termos que são palavras-chave que chamam a atenção da pessoa. Você tem que saber. Para você, o motivo pode ser um. Por isso que eu falo que não é como se você quisesse ouvir. Para você, talvez, o maior benefício daquilo seja porque o produto ficou excelente, seja porque os teus funcionários vão ter um trabalho melhor, mais qualidade. Só que esse produto também resulta em maior faturamento para a empresa. Para você, o que importa é a tua equipe
é a qualidade. Só que na hora de vender, você tem que exaltar mais o aumento de faturamento que ele vai estar dando. Entende? Você fala com a pessoa conforme a expectativa dela. A dosagem certa, que eu também quero dizer, é porque esse mesmo cara, vamos pegar o exemplo do mesmo cara, às vezes a gente quer detalhar muito, a gente quer enriquecer, e você faz um e-mail, um relatório gigantesco. Ele não vai ver aquilo, ele vai bater o olho e falar, eu vou ver isso depois, e você não consegue vender a sua ideia. Ou você começa numa introdução longa demais, e ele acaba ficando sem tempo ou sem vontade de dar seguimento naquilo. Entendeu? Então, perceba, pesquise sobre técnicas de marketing se for necessário, vá além. Por isso que eu falei que a gente vai exigir vender ou ser reconhecido, exige vender imagem. Isso exige um trabalho no teu trabalho mesmo, no teu horário normal, e talvez alguma coisa por fora do teu horário normal. E a gente já vai chegar, inclusive, nessa parte. Mas entenda que promover-se é parte do seu trabalho. E eu queria te perguntar o seguinte, como é que você entende esse promover-se é parte do seu trabalho? Vou te fazer uma pergunta até meio intrigante. Para você demandar um tempo do teu trabalho para se promover, para fazer um marketing pessoal, é algo correto ou é algo errado, prejudicial à empresa? Como é que isso cai para você? Como é que isso soa para você? Isso leva a gente para o nível 2. Tem muito a ver com o nível 2 também, tá? O que acontece? Você pode estar virando para mim, inclusive, falando assim, pô, Leandro, eu já faço isso que você está falando. Eu continuo não enxergando. Continuo não enxergando o reconhecimento. E aí, eu vou continuar fazendo isso? Eu vou continuar com esse trabalho? Porque eu estava ali? Eu vou emendar do slide antigo com esse daqui. Lembra quando eu falei que o profissional liberal ele precisa demandar um esforço para fazer o trabalho dele reconhecido, senão ele não vende o trabalho e o cliente contrata um outro? Bem como a empresa, se não promover o seu produto, clientes comprarão outros não tão bons? Por que às vezes um dos motivos, tá? E às vezes a gente vê pessoas que não fazem tão bem quanto você, o teu trabalho serem promovidas e você não. Um dos motivos é porque você não teve essa persistência em demonstrar, não soube fazer esse, pode ter sido, tá? Não estou falando que aconteceu isso comigo, Leandro, mas aí às vezes a gente quer revoltar porque a gente passou por situações diferentes. Sempre analise, para começar, sempre analise, porque a gente cria uma análise inicial. Lembra? A gente muda com o tempo. Se a gente não volta a reavaliar, a gente pode permanecer num erro. E pode ter boas surpresas quando volta a reavaliar. Ou achar o motivo, e lembre-se, entender o motivo do problema já é metade da solução. Vamos lá. Com relação a ser correto ou não. Imagina, vamos pegar o exemplo da Apple. Tá? Tudo bem, Steve Jobs não está mais aqui no meio de nós. Mas de que adiantaria a Apple ter um Steve Jobs se os desenvolvedores do sistema operacional, seja do Macintosh, seja do iPhone, seja do que for, tá? Desde lá da época dos primeiros até agora, se esses caras não fossem os melhores para estar ali, se o pessoal da criação não fosse o melhor, se a montagem não fosse a melhor, ainda que você fale, pô, mas ele monta o iPhone lá na China, tudo bem, mas se não fosse o melhor, você compra. Eu lembro da época que chegaram os primeiros Xing Lings, os telefones duravam 2 meses e eram feitos na China. Como é que o iPhone feito na China, chinês, dura tanto? Porque a empresa precisa identificar quem são os melhores para estar aonde, em cada posição dentro da empresa. Portanto, vale a pena, inclusive para a empresa, que você demande parte do seu tempo para fazer um marketing pessoal. Vale a pena para a empresa, é um benefício para a empresa, sim. Claro, não estou falando de você passar o dia pensando em como você vai mostrar o teu trabalho somente. Até porque você não vai ter trabalho para mostrar, porque você não trabalhou, passou o dia pensando no que mostrar. E isso é o que eu quero dizer com essa parte ali do ciclo virtuoso que te salva do efeito Big Mac. Por quê? O que é o efeito Big Mac? Você já viu quando você vai no McDonald's, você compra, você está morrendo de fome, você está na fila, você não vê nem a menina do caixa na tua frente direito, que você está olhando para aquela foto gigantesca de um Big Mac que está no alto, naquele painel ali em cima. Está salivando já pensando naquilo. E aí você compra
Chega na bandejinha, vem aquela caixa com a foto igual. Tá menor, mas a foto, né? Mas é igual ao que você viu lá. Lindo. E você salivando mais ainda. Quando você abre a caixinha, parece que atropelaram o sanduíche. Não é a mesma coisa. Você fecha a caixa, olha para a caixa, abre, fecha, porque você não consegue entender a diferença que há. Não sei se você já se atentou para isso. Quantas vezes empresas contratam funcionários por um currículo, enfim, promovem funcionários achando que aquele funcionário tem uma capacidade e quando abre a caixinha parece que foi atropelado. Não são todos, mas eventualmente nós encontramos, não são todos os casos, eventualmente nós encontramos funcionários que são promovidos e após algum tempo são demitidos. Não conseguiram render naquilo lá, para onde foram. Por quê? Talvez pelo efeito Big Mac. Se você não se mantiver persistente nessas estratégias, você não vai criar o hábito. Você permanece, há muitas pessoas, se você olhar ao teu redor, você vê pessoas que estão num ciclo vicioso. A empresa não me paga bem, não me reconhece, então também não vou trabalhar de acordo. Eu só vou fazer de acordo com o que estão me pagando. E ele cria aquele hábito, e hábito é algo que a gente leva para a nossa vida para sempre, até que a gente consiga substituir ele por outro. O meu convite aqui é substituir esse ciclo vicioso por um ciclo virtuoso, onde você cria o hábito de estar trabalhando dessa forma, com essa qualidade, fazendo melhor, com excelência e sabendo apresentar isso, fazendo marketing pessoal disso que você está fazendo. Tem que ser durante um tempo, não acontece do dia para a noite. E o benefício maior do não acontecer do dia para a noite é criar esse hábito em você. E você se protege do efeito Big Mac. Algumas pessoas até conseguem ou outros trabalhos ou uma promoção em função de um momento produtivo que ela teve. Ela alcançou um resultado, mas ela não se tornou uma pessoa de resultado, porque ela não tem um hábito. Ela teve a felicidade em uma atitude dela, em um projeto dela. E ela não conseguindo manter, é muito frustrante lá na frente você ver. Medo quando a gente é promovido, todos nós sentimos. É um desafio novo e é bom isso. Agora, a capacidade, ela inclusive vai ser lapidada com o tempo. Contudo, existe uma base mínima. E você garante essa base mínima quando você persiste. Então, se você está no nível 2, que você já está fazendo um tempo, não está tendo resultado, persista. E principalmente isso gera qualidade de vida, porque te gera satisfação. Você entende que você está fazendo melhor. Me responda com sinceridade. Quem está mais protegido de problemas de saúde, de depressão? O cara que está trabalhando numa empresa, ambos não estão sendo reconhecidos, ok? Vamos considerar duas pessoas que não estão sendo reconhecidas. Mas o cara que está trabalhando naquele sentido de isso aqui é uma porcaria, ninguém me reconhece, o cara reclama disso o tempo todo, ou o cara que está trabalhando com excelência, mesmo assim. E do nível 3 você vai entender. Você já vai entender o outro benefício disso, mas eu quero falar agora da qualidade de vida. Você sabe, você tem consciência de que você faz bem o que você faz. E não de você estar tentando ser uma pessoa que está arrumando justificativa para não fazer bem, porque você acha que a empresa não não está dando de acordo, não está fazendo de acordo com o que você está oferecendo. Aí vamos para o nível 3. Pode ser que a pessoa realmente que você esteja numa empresa que realmente ela não tem a cultura de reconhecimento. Não tem a cultura de reconhecimento mesmo. Né? O tempo todo a gente encontra empresas que não têm essa cultura, elas têm gestores que realmente não criaram essa cultura, não criaram esse entendimento, essa importância. Lembra que eu falei? A relevância muda de um para o outro, a importância muda de um para o outro, e eventualmente você encontra pessoas que não dão ideia mesmo, não tem. E aí, o que eu faço? O que eu faço quando eu esbarro com essas empresas que não têm? Inclusive, a gente vê muitos... eu li outro dia uma reportagem até falando disso, funcionários que, sejam eles porque eles foram demitidos, que a empresa entendeu que eles não estavam rendendo, ou que eles pediram demissão porque a empresa não reconhecia. Em ambos os casos, os funcionários entrevistados falaram, pô, eu não tinha reconhecimento. E ele deixou de render daquilo. Eu acho que o maior agravante é que você não perde somente aquele trabalho, você pode estar fechando portas e novas oportunidades que você precisa por ter perdido aquele trabalho, tá? E aí vem essa grande sacada que eu trago para você. Você está sendo filmado o tempo todo. Por quê? Porque você lida
com pessoas. Você lida com pessoas o tempo todo. E essas pessoas, elas estão te observando tudo que você faz. Seja seus superiores, clientes, colegas de trabalho, amigos do shopping. Essas pessoas, elas observam você o tempo todo. Conscientemente ou não, elas observam você o tempo todo. E elas observam as suas atitudes positivas e as negativas, as suas falas positivas e as falas negativas. Isso é importante. Deixa eu te dar um exemplo. A última vez que eu troquei de carro, eu trabalho com produtividade, né? Eu trabalho com organização. Então, assim, eu já tinha pesquisado tudo, já tinha feito todas as pesquisas, já sabia mais ou menos o carro que eu queria comprar, ia fazer só o teste de campo ali, né, dar a última olhada. Então, eu fui na concessionária para fazer o test drive. Então, tinha 2 modelos que eu ia estar testando para verificar qual que eu ia comprar. Quando eu cheguei na concessionária, a vendedora me recebeu até muito bem. E eu falei assim, eu queria fazer só um test drive, porque, comprar só ver a foto, olhando o carro por fora, eu quero sentar e dirigir o carro também. Ela falou assim, aí eu falo, quando a pessoa começa com I para mim é a vogal mais perigosa do mundo. Não costuma vir coisa boa depois de um I, dessa forma, né? O I sozinho. Não tem como. O gerente saiu com o carro de test drive. Como me organizei, falei, não tem problema. Eu estou organizado para hoje estar vendo isso. São 9 horas da manhã ainda. Tinha sido o primeiro lugar que eu tinha ido. Eu posso vir em outro horário, só me dizer o horário. Que horas que você acha que ele volta? Só Deus sabe. Eu adorei essa resposta. Só Deus sabe. Entende bem? Eu vou cogitar isso aqui agora, ok? Eu não sei se ela estava naquele momento chateada porque ela viu que provavelmente ia perder uma venda e perdeu mesmo. E isso, consequentemente, sua comissão, porque o gerente estava fazendo uso indevido do carro de test drive. Não estou dizendo que é isso que aconteceu, tá? Que eu, inclusive, não estou dizendo aqui que o gerente estava fazendo uso indevido. Nem cabe aqui isso. Mas o que eu quero dizer é que eu não sei o que aconteceu. E a impressão que ficou para mim foi de uma pessoa que faz parte de uma equipe, que trabalha para uma empresa e que, quando chegou um cliente, ela demonstrou abertamente a insatisfação na minha frente, não me deu uma solução para o problema, não ofereceu um contorno, uma solução de contorno para o problema, simplesmente disse, só Deus sabe. Entende? Fechou, botou um ponto final. Praticamente falou, prazer, pode ir embora, tchau, se você quer fazer o test drive. As pessoas com quem a gente lida, elas entenda que essas pessoas, elas vão estar em outras empresas. Ok? O seu superior, o seu gestor, ele está aí dentro da empresa onde talvez você esteja querendo fazer uma carreira. Os clientes com os quais você lida, se você lida com clientes, eles têm suas empresas ou trabalham em empresas, ok? Eles podem ser até uma empresa que você presta serviço para outras empresas. Seus colegas de trabalho hoje estão aí, mas eles lidam com outras empresas e futuramente eles podem estar em outras empresas. Entende? E qual é a mensagem que você está deixando para essas pessoas? Porque o cliente, ele entende bem, um cliente que vê você trabalhando, independente das suas condições de trabalho, mesmo talvez você não tendo as melhores condições, as melhores ferramentas, ele vê que você trabalha com alegria, com satisfação naquilo que você faz e você tem qualidade, proatividade naquilo que você está fazendo, você busca atender, esse cara vai querer te levar para a empresa dele. Porque você é o tipo de profissional que o mercado está buscando e que está em falta. Ele precisa ver isso em você. Agora, não espere que esse cliente vá entender que é porque o teu salário está atrasado, que é porque você não tem boas condições de trabalho, que você está desmotivado porque não é reconhecido. Ele não vai entender isso. Ele vai olhar para você e vai ver o seguinte, legal, eu estou vendo um cara que quando a empresa... eu estou vendo um cara que está desmotivado. Eu não quero um cara desmotivado da minha equipe. Eu não quero um cara dando desculpas na minha equipe. Mesmo que ele entenda que a tua empresa está passando por dificuldade. Se a tua empresa está passando por dificuldade, você se mantém íntegro, se você se mantém motivado, ele vai querer você na empresa dele. Entende? É dessa forma que a gente abre nossas portas. A gente não só não fecha, não arruma problema onde a gente está, mas como a gente abre novas portas na nossa vida. Quantos convites eu já recebi aí, até de clientes, quando eu trabalhava como consultor, por conta disso. Nós abrimos novas portas. Colegas de trabalho que vão trabalhar em outra empresa. E aí é importante para você entender isso também. Você
Você, quando, sabe o momento do cafezinho? Seja o momento do chopp, que você vai ter depois, ou aquele bate-papo da copa do cafezinho. A copa e o cafezinho é um lugar onde as pessoas gostam muito de falar mal da empresa e falar mal do chefe. Agora, ou falar dos seus problemas. Entenda que mesmo o cara que vai tomar um chopp contigo, ou que está tomando café lá, pensa nos amigos que você tem. Todo mundo tem um amigo que é aquele cara que é impressionante, parece ter uma nuvenzinha preta em cima da cabeça dele e o cara tá com problema o tempo todo, ele só sabe falar de problema. Aquela pessoa que só sabe falar mal dos outros, ou que vem sempre contar ou tem uma fofoca para contar. Você confia nessa pessoa? A pessoa da fofoca, você consegue confiar nessa pessoa, no que ela fala? Porque ela tá sempre falando de alguém. O cara que tá sempre com problema, dá realmente prazer de conversar com esse cara? É o tipo de cara que você quer sentado 8 horas por dia do teu lado falando contigo? Reclamando, vendo o lado, a metade vazia do copo, porque é ruim, o suporte é ruim, isso é ruim, aquilo é ruim. Então, imagina se esse é o cara que você vai querer indicar para estar sentado, trabalhando na empresa contigo. Quando a gente chega numa outra empresa, e é interessante, é importante, eu escrevi até um artigo esses dias, há algumas semanas, chamado O QI que você constrói. Você vai encontrar esse artigo no meu site, lá no LinkedIn também nos meus artigos. Eu falava do QI, não do coeficiente de inteligência, mas justamente do que indica. Que a gente fala isso com uma certa revolta. Ah, eu não consigo emprego porque aqui é só amigos que são indicados. Vamos lá. Se você está numa empresa que você gosta do teu trabalho, você quer permanecer ali e fazer carreira naquele lugar, você indicaria qualquer pessoa para trabalhar ali? Você mesmo quer ter qualidade de vida, você indicaria um cara chato desse, um cara que só reclama, um cara que só vê problemas, para ficar sentado do teu lado o tempo todo? Pense na pessoa que você indicaria e você vai estar encontrando a pessoa que você tem que ser para que outros indiquem também. Isso é importante, nós temos essa noção. E o Brasil é muito forte nisso. Nesse artigo eu dizia, numa pesquisa que eu localizei, que foi feita em 2014, o Brasil é o segundo colocado no ranking mundial com relação a vagas de trabalho preenchidas por indicação. Olha o tamanho da importância disso, ok? Então, até mesmo um amigo do shopping lá, cuidado com o que você fala, cuidado com como você se comporta. Tá? Você pode estar abrindo muitas portas ou pode estar fechando muitas portas para você. Por isso, preste atenção nessa frase que está de amarela aí na parte de cima que eu escrevi. Entende bem, olha só. Eu não sou contratado pela tua empresa. Essa frase ela é de uma verdade, de uma força e de uma força de transformação muito grande. Contudo, ela é utilizada às vezes em empresas que fazem com que ela pareça uma forçação de barra para você estar trabalhando, mesmo quando tudo não está legal, você está rendendo para a empresa. Mas entenda, porque ela é uma verdade. Eu tenho muita liberdade para estar falando agora, porque eu não estou sendo pago pela tua empresa para falar isso. Eu estou lidando diretamente com você. Você não trabalha para sua empresa, você trabalha para você mesmo. É para sua carreira, é para o seu sucesso. Quando você consegue entender isso, você começa a se transformar. E mesmo que leve médio ou longo prazo, seja médio ou longo prazo, você chega nesse sucesso. Você não trabalha para uma empresa, nunca. Seja você um profissional liberal, seja você o dono da empresa, até o dono da empresa, ele pode fechar aquela e vai para outra, mas é ele que está se construindo enquanto pessoa. Você, para continuar ou crescer na carreira dessa empresa que você está, ou em outra que você vá, você está se levando para outra empresa. Né? Aquela frase, eu brinco muito, aquela frase do Tiririca, né? Tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu estava eu ia. Nem sei se ele realmente falou isso, mas é importante entender isso. Se a gente fica achando que o problema é o lugar e todo lugar que a gente vai estar com problema, é porque às vezes o problema está na gente. Da mesma forma, construa-se enquanto pessoa, se torne uma pessoa melhor, se torne o profissional que o mercado deseja. Você trabalha para você mesmo, então trabalhe com qualidade, independente do local que você está. Então, venda suas ideias, destaque-se. Não seja só mais um ali, mas destaque-se e realize-se. Realize-se. Esse é o convite que eu te faço. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível. Não é fácil, mas é possível. Não seja um profissional mediano. Não sejam. O LinkedIn está cheio de profissional mediano. O RH da tua empresa e das empresas que você sonha trabalhar um dia, tem lá, seja na caixinha lá, no arquivo, ou seja dentro da caixa de entrada de e-mail, está cheio de currículo de profissionais medianos. Seja o melhor e sinta-se o melhor.
Sinta-se construindo o teu futuro. Isso te traz qualidade de vida. Você sai de casa, na segunda-feira você sai com vontade de trabalhar. No domingo à noite você não está frustrado, angustiado como é que vai ser, mas você está com vontade de ir para o teu trabalho, que você sabe que você vai fazer uma coisa boa e bem feita. E aquilo está construindo o teu futuro e está abrindo portas para você. E você se sente dessa forma. O pensamento repetido, ele cria sentimento. E sentimento vai gerar mais pensamentos de acordo com eles. Isso é comprovado. Então, pense que você vai ser o melhor o tempo todo e haja dessa forma. Você vai construir um sentimento bom dentro de você. E uma vez esse sentimento instaurado em você, enraizado em você, ele vai gerar mais pensamentos do mesmo tipo dele. E você vai se sentir bem assim, construindo seu futuro. Essa pergunta de amarelo é importantíssima, você se fazê-la, se possível, todo dia. Ainda que a resposta permaneça a mesma, eventualmente mude. E o que você vai fazer hoje para começar esse novo momento? O que você vai fazer hoje para começar esse novo momento? Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível. E faltou eu complementar dizendo que vale a pena. E vale a pena. Essa é a autorresponsabilidade. É você trazer. É a diferença da pessoa que ela fica eternamente culpando os outros, culpando a empresa que não reconhece, culpando o gestor que não reconhece, a equipe, os colegas de trabalho, para aquela que bota no colo dela, traz para ela. Eu sou o protagonista da minha história, eu escrevo a minha história, eu defino como eu vou ser, como eu vou me sentir, não os outros. Se eu depender dos outros, eu vou estar eternamente colocando a chave da minha felicidade na mão de outra pessoa. O que eu te convido é pegar a chave da felicidade na tua mão. A grande sacada é de pegar a chave e trazer para o teu colo mesmo, para que você haja de acordo para ser feliz. Haja de acordo para construir o teu futuro e não dependa de outras pessoas. Eu já te mostrei pelo nível 2 e o nível 3 principalmente, que ainda que quem está ao teu redor aparentemente não esteja reconhecendo, que a empresa não está reconhecendo, você está construindo o teu futuro. Eu espero que você tenha conseguido compreender isso e responda essa pergunta aí e traga essa responsabilidade para você. Como esse protagonista da tua história, a gente fazendo a analogia, né, do filme, tem o protagonista, o nosso herói, e tem os antagonistas também. Tem sempre um bandido para atrapalhar a nossa caminhada, tem sempre uma situação que não seja uma pessoa, uma situação que ocorre que atrapalha. Mas quando você é o protagonista, você está agindo. É um filme de ação. Você está agindo. É muito diferente da realidade complicada de uma pessoa que é espectadora da vida dela. Está sentada vendo a vida. É o cara do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ela vai de acordo com o que está acontecendo. Houve uma cena de drama, ela fica triste. Houve uma cena feliz, ela fica feliz. E ela depende daquilo, ela não cria. Crie a sua história. É esse o convite que eu quero fazer para você. Era isso que eu queria trazer para você compreender. Assim você vai se sentir reconhecido. Primeiramente por você mesmo, porque você está fazendo de acordo independentemente do que está acontecendo ao seu redor, ok? Quando eu fiz o webinário, nesse momento, eu falo sempre, tem gente que quer ir além. Tem gente que já gosta do que está, beleza, vou fazer acontecer, mas há pessoas que querem ir além, ok? Eu quero completar um pouquinho, eu queria que você ficasse comigo mais 5 minutinhos para eu completar o que eu queria dizer para você, tá? Inclusive, o que eu quero falar do Together. Você vai entender se você não sabe ainda. Mas enquanto eu falo do Together, eu tenho os pontos que vão reforçar isso que eu estou falando para você conseguir levar isso aí adiante, ok? O que é o Together? O Together é um momento que eu quero desafiar você a se superar, ok? Vai ser agora em junho. Primeiro, deixa eu dizer o que não é o Together. O Together não é curso, o Together não é treinamento, o Together ele não é videozinho para você assistir. O Together é uma sequência de 8 encontros semanais que nós vamos estar realizando. Assim como começou a ser o webinário, você agora nesse momento você não está conseguindo interagir comigo, você está só assistindo. E eu acredito que já esteja sendo muito bom. Mas a ideia do Together é uma ferramenta onde a gente vai estar, onde você vai se ver, vai ver os outros, e é um grupo pequeno de pessoas, e onde nós vamos interagir. Por quê? Essa é mais uma sacada complementando o que eu estava falando ali agora há pouco. Você fez as suas anotações aí. Você está criando estratégias. Lembra que eu falei que muda de uma pessoa para outra, etc? Primeiro ponto. Não adianta você tomar nota, não adianta você assistir um vídeo desse, estar aí há 40, 45 minutos assistindo um vídeo, e você não botar em uso, não colocar isso para acontecer. Você precisa colocar aí por um tempo mínimo para fazer a experiência de se vai dar certo. Isso que eu estou te passando. Só então você vai saber se deu certo ou não. É um risco sempre, né? A gente vê que os grandes investidores ganham dinheiro é porque se arriscam.
Você precisa se arriscar, precisa ter essa ousadia de colocar, de fazer, de testar. E não fazer um julgamento sem experimento algum, sem embasamento algum. Ah, não, eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho? A nossa vida não pode ser em cima do achismo. A gente precisa comprovar, a gente precisa fazer acontecer. Senão você vai achar que um dia você consegue chegar lá. Então tem que realmente se colocar em movimento. Agora, você vai esbarrar com intercorrências, com coisas inesperadas que vão acontecer aí, situações inesperadas. Pode ser que você tenha muito sucesso e você precisa entender por que deu certo, que você teve sucesso. Pode ser que você não tenha muito sucesso, você precisa entender o que impediu de chegar na totalidade do sucesso. Ou pode ser que não dê certo e você precisa entender por que não deu certo. Se deu certo é para poder repetir. Se faltou pouco, é para complementar. E se não deu certo, para você entender qual é a forma que vai dar certo. Qual mais você vai fazer. No Together, nós vamos estar juntos debatendo isso. E aí a atenção mesmo, eu vou dar atenção especial, a gente vai estar falando dos nossos cases, a gente vai ter oportunidade e a gente vai trabalhar com ferramentas. Uma coisa que eu acho muito importante, antes de eu falar da questão da ferramenta, que a gente fala ferramenta, algumas pessoas já criam um bloqueio. Né? Tem duas considerações que eu quero fazer. Primeiro, algumas pessoas passaram por treinamentos em empresas, não estou aqui para questionar profissional nem nada, mas é porque às vezes o ambiente dentro da empresa ele traz uma série de variáveis que atrapalha bastante. Quantos são os colaboradores que vão para um treinamento sem querer estar lá? Ele acha que não precisa estar lá. Ele está mais preocupado com a demanda de trabalho dele e ele não quer estar naquele treinamento. Então ele está ali com a cabeça em outro lugar e ainda revoltado, porque quando voltar ele vai ter mais coisa para fazer e menos tempo para cumprir e os prazos vão permanecer os mesmos. Isso bloqueia muita gente de aproveitar aquilo que é um custo que a empresa teve. Outra questão é, pelo profissional que está passando, às vezes, ou pela forma dele passar e a pessoa não cria conexão com a pessoa que está passando, ou pelo objetivo que a empresa um tanto quanto impôs para ele passar, ele pode estar chegando e aplicando uma ferramenta de uma forma muito mecânica. Então, o que acontece? Nós lidamos com pessoas, lembra que eu falei? No Together, a gente vai estar entendendo que nós estamos o tempo todo lidando uns com os outros como pessoas. Então não vai ter nada de ferramenta chata, preenche isso aqui, pensa, esquece, não se preocupa com nada disso. A ideia não pode ser essa. Mas tem que ser algo que você sinta vontade de fazer e vontade de fazer até mais. E eu te garanto que vai assim que ele vai acontecer. Lembra da garantia que eu te dei no início desse webinário? E eu vi a forma como eu cumpri, é a mesma forma que eu estou falando para dentro do Together. A outra questão que eu quero chamar a atenção é que a gente vê, às vezes, profissionais que se destacam. Nós ficamos impressionados com alguns profissionais, como é que o cara consegue, e ele está animado, mesmo quando está na dificuldade, o cara vem com uma solução. Como é que esse cara consegue ter esse mindset? Como é que esse cara consegue agir dessa forma? Ele não é um iluminado, ele não é um cara que tem um dom, que recebeu um dom dos céus nesse sentido. Mas são pessoas que acreditam nelas mesmas e são pessoas que elas, de fato, elas encontraram as técnicas necessárias, encontraram a sua forma necessária, não só a estratégia técnica, mas a forma como ela aplica na própria vida para fazer acontecer. E é isso que eu quero passar para vocês durante o Together, é isso que eu vou estar passando para vocês durante o Together, ok? Para que você não fique achando eternamente que os outros são os iluminados, etc., mas que você entenda que é assim que acontece, que existe como e tem como você chegar nesse nível. Isso vai te dar qualidade de vida. Volto a dizer o que eu estava falando, você se sente satisfeito naquilo que você está fazendo, satisfeito por estar realizando da forma como você está realizando. E é isso que você vai conseguir dentro do Together. A gente vai estar passando, só para você ter uma ideia, a gente tem que trabalhar, você precisa entender, e é o que eu vamos estar trabalhando juntos no Together, a clareza quanto à carreira que você quer, ao que você tem hoje, o ponto que você está hoje, você tem que ter clareza. Lembra que eu falei? Se você não tiver clareza de onde você está, você não sabe quanto tempo você vai, e clareza de onde você quer chegar, você não sabe nem quanto tempo você vai levar de um para o outro, qual é o percurso que você tem que ter de um para o outro. Né? Então a gente vai definir aonde você quer chegar também, além da clareza de onde está, aonde você quer chegar. Identificar e superar o que está te atrapalhando a seguir na tua carreira. É um momento que você para. Gente, a gente para ficar 2 horas assistindo um filme, 90 minutos assistindo um jogo, mas as pessoas não param 30 minutos para organizar a própria vida. E quando percebem, passaram-se 10 anos e a pessoa olha para trás com aquela frustração, aquela angústia. Pô, minha vida não valeu a pena, não seguiu. E como se ela fosse incapaz. De fato, o tempo já passou e ela está incapaz. Mas não nesse momento, nesse exato momento, você não é incapaz de transformar a tua vida.
de se superar. Eu abro um parênteses aqui, quem já viu minha história, eu comecei aos 13 anos como servente de obras. Anos depois, eu era responsável por contratos internacionais da empresa que eu trabalhava com multinacionais. Eu coordenava uma equipe de desenvolvimento, de desenvolvedores. E hoje, eu sou coach que atendo executivos, pessoas dos mais diversos ramos, profissionais dos mais diversos níveis, e eu tenho a satisfação, eu acho que mais que qualquer outra coisa, a satisfação que eu tenho hoje de ver que a pessoa começa um processo com uma angústia, porque ela não vê saída, ela está num túnel, e ainda está com medo de se ver uma luz, se ver um trem. E 40 minutos depois você vê o semblante transformado da pessoa, isso é impagável, isso é bom demais. E no final do processo você vê a pessoa alcançando o que ela quer, às vezes antes do final, depende muito, mas você vê a pessoa com a satisfação de que ela está caminhando. Gente, não importa onde você está nesse momento, importa onde você quer chegar. Você só precisa ter clareza de onde você está para saber como é que você vai arrancar daí. Mas você tem como chegar lá. É só você conseguir identificar o que está te impedindo de chegar lá. Conhecer e aperfeiçoar os teus talentos, porque a gente não para ver isso também. Colocar-se em ação, ter a energia necessária, você entender como é que você vai ter energia, que as pessoas às vezes sabem o que querem fazer, tem até noção de como fazer, mas não tem energia, não consegue sair do lugar, tem ideias, mas não consegue colocar para acontecer. Manter-se focado nisso e, assim, manter-se focado inclusive depois que esses 8 encontros acontecerem. Isso é o Together, tá? Desculpa até se eu me prolonguei, porque às vezes eu me empolgo, porque é tão legal ver isso acontecendo, é tão bom a gente ver as pessoas saindo de uma realidade complicada, de uma realidade nova, é bom demais. E eu me empolgo falando disso porque eu vejo o benefício, eu espero que você compreenda isso. E se você quiser experimentar isso, eu garanto tanto que eu faço, que eu combino com você o seguinte, você vai ver na página que está embaixo, leandropassoscoach.com.br/together, lá no finalzinho, quando eu falar inclusive dos valores, etc., para não estender aqui o vídeo mais, você vai ver que quando terminar o segundo encontro, antes de começar o terceiro encontro nosso, dos 8, quando terminar o segundo encontro, você tendo feito o primeiro e o segundo encontro, quando ele terminar, se você não estiver satisfeito, eu te devolvo o dinheiro todo. Eu te devolvo o dinheiro. Porque eu garanto, não tem como, até hoje nunca aconteceu uma pessoa que pedisse dinheiro de volta. Pelo contrário, né? É muito legal ver as pessoas falando, cara, eu pagaria mais por isso, se fosse necessário, né? Tudo bem, o cara só fala isso comigo depois que chega no final. Tá, beleza, mas que seja. Poderia falar antes de começar, né? Antes de pagar, para eu já aumentar o valor. Mas, assim, eu garanto, eu tenho visto essa transformação. Eu garanto que você vai se transformar, eu garanto que vai valer a pena, eu garanto que você vai desejar até mais. E vai ter o que você vai estar buscando lá, tá bom? Então acessa o site aí e dá uma olhada lá no que eu estou falando. Qualquer dúvida você me pergunta, tá? Tá aí agora no finalzinho do vídeo. Eu coloquei perguntas ali, foi o que eu utilizei durante o webinário. Se agora, nesse momento, não tem como fazer as perguntas, mas acessa aí, tem os meus links, tá? O principal cortou na imagem, que legal. Mas é o que eu coloquei aqui antes. Na verdade, é a parte de baixo aqui, tá ali o coach, @leandropassoscoach.com.br. Esse é o domínio, esse é o meu site. A imagem cortou e agora que eu vi, tá? Mas é como você vê ali, leandropassoscoach.com.br. Pode me mandar dúvidas que você tenha, seja o que a gente conversou aí agora sobre ser reconhecido ou sobre o Together. Você pode me mandar lá pelo site um e-mail, uma mensagem, me chamar no LinkedIn. Embora o LinkedIn eu receba 1 zilhão de mensagens, às vezes é difícil responder todo mundo. Pelo site fica mais fácil, vai por mim, tá bom? Ou mandando um e-mail diretamente que você vê no endereço que está aí na tela agora. Olha, entenda uma coisa, para finalizar. O pessoal fala que tempo é dinheiro. Para mim, tempo vale muito mais que dinheiro. Porque dinheiro, quando você perde, você recupera. Você tem como recuperar, correr atrás e recuperar. O tempo não. Você não volta atrás, você não tem como dobrar o tempo. Então, tempo é o que você tem de mais importante. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelo tempo que você ficou aqui, que você se colocou para assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que valeu a pena. E eu gostaria até do teu feedback, tá? Se aonde estiver esse vídeo aí, se você quiser, comenta aí embaixo se valeu a pena assistir esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Tá aberto mesmo. Eu já ofereci esse benefício. Compartilhe ele para que outras pessoas possam alcançar esse mesmo benefício. Como eu gosto de falar, vamos compartilhar, vamos espalhar o bem, ok? Muito obrigado pelo seu tempo. Grande abraço e eu te desejo sucesso na sua vida, na sua carreira. Muito sucesso. Obrigado.